Muito bem, antes de chamar os palestrantes, anunciar os palestrantes aqui, quero lembrar que todos os nossos painéis têm espaço para interação. Basta que você capte com a câmera do seu celular o QR Code que está aqui na tela ou no verso da sua credencial e irá abrir um site para que você selecione o painel e preencher o formulário com a sua pergunta. Vamos ler então as perguntas no debate. Aqui no nosso palco, nós estamos com a jornalista da Agência Estado Broadcast Energia, Luciana Colletti. Peço uma salva de palmas. Luciana é editora do Broadcast Energia, um serviço especializado em informações do setor energético da plataforma Broadcast Agência Estado. Com mais de 20 anos de experiência em jornalismo econômico, ela possui uma vasta trajetória na cobertura de setores regulados como energia elétrica e saneamento, formada em jornalismo pela Casper Libero e com diversas pós-graduações, Colletti recebeu prêmios nas últimas 8 edições do Prêmio Especialistas, reconhecendo sua expertise em áreas como matriz energética, petróleo, gás e energia elétrica. Ela também foi laureada com o Prêmio Jornalismo Mercado Livre de Energia Elétrica e Energias Renováveis. Também temos aqui conosco o coordenador da Absolar no Pará, Daniel Sobrinho. Daniel é engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal do Pará, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em distribuição de energia elétrica pela Eletrobras, com 25 anos de experiência na CELPA, atualmente Equatorial Pará, ocupou diversas gerências e foi diretor de operações na Indicom Engenharia por 7 anos. Atualmente é sócio e CEO da DSE Engenharia, coordenador estadual da Absolar, diretor tesoureiro da FIEPA, conselheiro fiscal na Sinduscom, no Pará, e membro da Comissão de Meio Ambiente na CEBIC. Também atuou como conselheiro federal e diretor CONFEA, entre outros cargos. Muito bem, Daniel. Bem-vindo. O gerente de projetos do IEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente, Ricardo Baitello. O Ricardo é gerente de projetos no Instituto de Energia e Meio Ambiente, a IEMA. Formou-se em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica USP, onde fez mestrado em Eficiência Energética, doutorado em Planejamento Integrado de Recursos Energéticos. É professor convidado e pesquisador do Grupo de Planejamento Integrado de Recursos na USP. Foi gerente de Clima e Energia do Greenpeace Brasil e especialista técnico regulatório da Absolar. Bem-vindo, Ricardo. Nós temos também aqui a gerente de projetos da ONG Litro de Luz, Camila Rames Mariano. A Camila é jornalista, graduada na Universidade Federal de Santa Catarina, tem vasta experiência no setor de comunicação institucional. Iniciou sua carreira no Litro de Luz Brasil como voluntária de equipe de Florianópolis em 2021. Assumiu a área de projetos da organização. Inicialmente como coordenadora, desde 2023 como gerente. Esteve à frente de mais de 25 ações de instalação das soluções de iluminação solar em comunidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais. Muito bem-vinda, Camila. E por fim aqui, eu passo a palavra para a nossa coordenadora de Relações Governamentais e Institucionais, Graziela Albuquerque. Graziela é graduada em Gestão Ambiental com extensão universitária em Educação Ambiental da Base Comunitária Ecológica Política na América Latina pela Unirio, formação em negociações internacionais sobre clima pela Oxford University Global Youth Coalition, foi delegada representante do Brasil pela ONU na COP27, atualmente cursando especialização em transição energética pela International Research Exchange Board. Muito bem-vinda, Graziela. Obrigado a todos. Passo agora a palavra para a jornalista da Agência Estado Broadcast, Luciana Colletti. Então, bom dia a todos. Obrigada. Agradeço a Absolar pelo convite para estar aqui nesse momento, fazendo a mediação desse painel.
E queria aproveitar para me apresentar. Então, ele já começou me apresentando, né? Sou a editora do Broadcast Energia. É um veículo de comunicação dedicado ao acompanhamento do setor energético e que é parte do Broadcast, da Agência Estado, que é uma agência de notícias pioneira na distribuição de conteúdo de dados em tempo real no Brasil, com mais de 50 anos de existência, e que oferece produtos e soluções tecnológicas para profissionais que atuam em várias áreas, né, nas áreas de mercado financeiro, de agronegócios, de corporativo e de governo. E foi a partir da cobertura de corporativo no setor energético que a gente criou há 4 anos o Broadcast Energia, para aprofundar mais os temas ligados ao acompanhamento da cadeia da cadeia de valor ali de todas as áreas do setor energético e regulação. E abrange um conteúdo especializado no setor, né, com várias notícias, com dados, para facilitar a tomada de decisão. É um veículo B2B, né, aproveitando aqui um pouco para apresentar. E nessa plataforma a gente reúne notícias sobre negócios, sobre regulação, sobre tendências, sobre preços, também nas áreas de energia, petróleo, gás, e é produzida por uma equipe especializada nessas áreas, né. A plataforma também conta com articulistas, um núcleo fechado de articulistas do setor elétrico, com diferentes áreas e dados nas principais variáveis do mercado de energia, incluindo dados de clima, em parceria com a Meteoblue, que é uma empresa suíça líder nas previsões meteorológicas de alta precisão, incluindo previsões horárias, informações detalhadas sobre temperatura, precipitação e radiação. E aí, também, para entrar um pouquinho mais no tema do nosso painel, eu queria destacar um pouco da nossa cobertura. A nossa cobertura... agora que eu notei que o slide não estava passando. Mas não tem problema. Vou passar aqui. Eu queria comentar um pouco da nossa cobertura na COP e no G20, né, com uma cobertura in loco. E estou me confundindo aqui. A gente teve uma cobertura, então, em loco na COP ao longo dos últimos anos, né? Tem estado presencialmente nessas edições. E a gente notou ali, pelo menos a partir de 2022, né, a COP do Egito, um crescente interesse em Brasil, né, nesse protagonismo do Brasil, em como ia ter a virada a partir do governo brasileiro sob a liderança do presidente Lula, que sabemos que é mais engajado com os temas de transição energética, né? E isso a gente observa que se manteve nas últimas edições, inclusive na de Baku, onde também tivemos presentes, com uma alta frequência nos estandes brasileiros, tanto na Blue Zone como na Green Zone, dedicada aos temas oficiais, às negociações oficiais, em que tinha o estande da Apex, mas também o estande do consórcio Amazônia Legal, mas também nos estandes da Green Zone, né, da CNI. E aí, o que mais a gente observa, né? Que, por outro lado, assim, o nosso reportariado lá estava me contando que esse protagonismo brasileiro também vem com uma grande responsabilidade e uma expectativa, em especial agora com a COP30 em Belém, quando a gente deve ver aí novas ambições né, os países devem, acho que até fevereiro, né, apresentar suas novas ambições para as reduções de emissões. E tendo em vista também as negociações em Baku, em que as negociações de financiamento climático ficaram aquém do esperado, há um grande temor também de qual vai ser essa ambição, de que talvez essa ambição não seja tão forte. Não sei se o Ricardo vai concordar comigo, mas a gente também está de olho em toda essa discussão, em toda essa expectativa para a COP.
30 aqui no Brasil, em que certamente estaremos lá também. Aí eu convido vocês, então, a conhecer um pouquinho melhor a nossa plataforma, a nossa cobertura, a clicar ali no QR Code e poder degustar um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada. Bom, agora eu passo a palavra, então, para o nosso coordenador, Daniel Sobrinho. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que vou ser o anfitrião de muitos de vocês ano que vem. Eu sou de Belém, né? Do Pará, nascido lá também. E já tenho experiência de ter participado de uma COP já. Eu participei da COP 27, do Egito. Na época eu era conselheiro federal do CONFER. Mas como soldado, quando está no quartel, tem que trabalhar, né? Eu cheguei a dar 2 palestras lá pela Bessolar, né? No estande do Brasil, inclusive. Quem deveria estar presente com a gente hoje também seria a nossa vice-governadora, Hannah Gassan, que é coordenadora estadual da nossa COP lá, mas por questão de compromissos, ela faz parte de um livro que foi lançado ontem e ela não pôde estar presente aqui, né? Mas vai ter notícias com certeza disso aqui. Vou começar a apresentação, ver se é certo aqui. Então, eu vou falar um pouquinho da questão dos sistemas isolados, né? Que eu falo um pouquinho com conhecimento de causa. Eu trabalhei 25 anos na concessionária de energia lá, né? Então, a questão da logística do Estado é muito complicada, né? Às vezes as pessoas acham que o Estado é só grande no tamanho, né? Mas, você ter uma ideia do tamanho do Pará, para você sair de Belém para Santarém, né? Que o pessoal acha que é perto, o acesso da estrada é quase impossível em algumas épocas, e leva mais de 1 hora de Boeing, é mais ou menos a distância de mais do que Belém, Rio, São Paulo. E se você for para o sul do Pará, por exemplo, em Marabá, região de Marabá, também é esse mesmo tempo. Então é um estado enorme, e essa região isolada, só para você ter uma ideia do tamanho, a ilha do Marajó, uma ilha, tem 18 municípios lá dentro. Então realmente é um estado continental. Se eu acerto, acho que é aqui, né? Bessolar, eu vou passar esse slide, acho que todo mundo já viu bastante o que é a Bessolar aqui, né? Eu sou um dos coordenadores estaduais. Falar um pouquinho do que nós temos já na nossa região norte, né? Nós já temos aqui cerca de 2,5 gigawatts de instalada, né? Isso aí corresponde a mais ou menos metade, ou 25% mais menos da hidrelétrica de Tucuruí, que é a nossa maior hidrelétrica do estado lá, né? Já gerou toda essa quantidade de empregos aí, bilhões de arrecadação. Ontem, não sei quem assistiu a palestra do Rodrigo Salwaia, nosso presidente, onde ele comentou que não continua precisando nada do governo a mais do que aplicar-se os impostos que o segmento solar fotovoltaico arrecada para usar no próprio segmento. Isso aí já seria o suficiente para todos nós aqui. Falando em relação a ranking, né? Aqui está a posição de cada estado da região norte aqui. O meu estado do Pará tem um bom destaque aí, né? Já está bem posicionado. E, inclusive, acima, recentemente, de dos importantes estados, que é o estado de Pernambuco, o estado do Ceará, que são estados economicamente mais fortes que o nosso estado hoje, e com índice de radiação solar muito maior. Mas nós estamos na frente hoje, em termos de geração distribuída. E falando em relação à capital, a capital da COP, ano que vem, é a 8ª capital em termos de potência instalada. Isso muito tem a ver também com o custo da energia. A tarifa do Pará é uma das maiores do Brasil, né? Isso faz com que a procura seja bastante. E vale ressaltar também, falando um pouquinho de COP aqui, o apoio que o governo do Estado tem dado para o nosso segmento, né? Ano passado, nós realizamos lá em Belém o Bessolar Meeting Norte, e que eu tive junto com o Rodrigo uma reunião com o governador e com a vice-governadora,
onde vários apoios estão sendo dados, né? Não vai ter esse slide aqui, mas a percentual do poder público está muito baixo ainda, mas já está em considerável aumento. Hoje, todas as novas escolas e reforma de escolas já estão contemplando a energia solar fotovoltaica. E uma dos grandes que a gente conseguiu nessa reunião foi que o nosso Banco do Estado, o Pará ainda tem um banco estadual, né, o Banco do Estado do Pará. Ele está financiando também, sem grandes dificuldades, a financiamento de instalações de sistemas fotovoltaicos. Um pouquinho que eu estou falando aqui, a questão da dependência fóssil, ainda tem uma dependência muito grande na região norte, né? Aí no slide até pedi para acrescentar ontem a quantidade de localidades. No Pará nós temos 8 localidades ainda que dependem, né? No tempo que eu trabalhei na concessionária, eu saí de lá em 2007, era bem maior esse percentual, né? Vocês imaginam o que é chegar com uma linha de transmissão, passando por meio de rios, etc., mas a engenharia nossa conseguiu fazer isso, né? Então, a gente vê a dependência. O Pará nem tanto mais, o Pará já está bem menos dependente, mas nós temos a localidade como Rondônia, por exemplo, que é bem mais dependente. E só para ter ideia do que muitos criticam o nosso segmento por conta dos subsídios, né? Veja os subsídios que nós temos aqui para o diesel, né? Com transporte de diesel para todo mês, né? Enquanto se a gente colocar os nossos sistemas isolados, com baterias, é só mais um transporte que é colocado, né? Então, é uma coisa que a gente tem que fazer crescer. Aqui está o histórico do preço de combustíveis, só aumentando, enquanto que a gente vê a nossos painéis, mesmo o governo ainda vendo aquela coisa, a meu ver, absurda de aumentar o imposto de importação de 9% para 25%, ainda está um preço bastante competitivo. Falando um pouco do sistema isolado, como eu já antecipei um pouquinho, o custo dos equipamentos, né? E não é só o custo dos equipamentos. Tem locais lá, quando eu estava na concessionária ainda, não se falava muito em energia solar ainda, tinha que usar mesmo a construção de redes, né? Então, imagine o que é levar um poste de 9 metros. Meu amigo Alexandre, que trabalha com concessionária ali, sabe o que é isso, né? Então, tem até que adaptar equipamentos, usar poste de fibra de vidro, tudo que facilita a chegada. Às vezes, as balsas com materiais não conseguem chegar tão perto. O transporte para chegar é até de canoa, é um poste por lanchas pequenas para chegar nessas localidades ali, né? Então, isso aí, voltando a falar, defendendo o nosso segmento, é uma coisa que é um transporte só que se faz, né? Não tem mais o custo de diesel, etc. É a carga tributária. Hoje, essa questão não está mais desenvolvida, né? Porque a alíquota de importação não, a alíquota, o imposto hoje em cima das baterias está na faixa de 70%. É uma briga nossa da B Solar que isso entre no kit solar, né, que tem essa isenção, né, e que possa desenvolver. Hoje você tem uma ideia, o custo do armazenamento do sistema solar fotovoltaico para manter mais ou menos 4 horas, não estou nem falando na questão de economia de fio B, etc., não, apenas para falta de energia mesmo. Eu tive um cliente nesse caso aí, que o custo do sistema para armazenar 4 horas, o que ele precisava para a casa dele, era o dobro do preço do sistema de fotovoltaico dele, né? Então, essa questão do imposto é importantíssima, que se reduza para que essa questão desse benefício para todos nós. Outro desafio é a questão das licitações. Essas licitações normalmente são feitas pelas concessionárias de energia, né? E, às vezes, eu não divulgo muito, já tem poucas empresas que estão fazendo ainda esse tipo de instalação. E, por conta disso, acaba atrasando, porque às vezes as próprias empresas não têm o próximo item que eu coloco abaixo, a mão de obra para executar esse serviço. Acaba atrasando bastante, né? Esse leilão para o suprimento do sistema isolado, a pessoa deu a sua contribuição, né, para que isso saia realmente, que seja uma coisa mais literalmente universalizada, né, que mais empresas possam participar, né? E já caminhando para o final aqui, né, nós temos todos esses eventos aqui. Eu estou em conversas internas na Bessolar para ver se a gente consegue fazer algum evento aqui em Belém também, alguma coisa relacionada a uma pré-COP, vamos dizer assim,
Conversei muito com o Eduardo aqui ontem, né, para ver se a gente consegue, até através da Federação das Indústrias, a gente faça também um pré-evento lá para a ECOP também. Né? E aqui é o nosso canal da Bessola do WhatsApp. E eu espero encontrá-los ano que vem em Belém. Tem a nossa maniçoba, nossa culinária rica, o nosso tacacá, que é o mais famoso hoje, por conta da música, né? E vai ser um prazer receber vocês lá. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Daniel, nosso coordenador no Pará, fazendo um belo e bravo trabalho lá. O Grão-Pará do Brasil, né? Agora eu passo a palavra, então, para o gerente de projetos da IEMA, Instituto de Energia e Meio Ambiente, Ricardo Baitello. Por favor. Bom dia a todos. Agradeço, em nome do IEMA, o convite. A gente fica bastante feliz de participar, mais uma vez, do encontro da Bessolar, um momento super importante, né, de balanço do setor. E vendo até os números, infelizmente eu não pude estar ontem, mas acompanhei. A gente teve convidado aqui do IEMA, o Rodrigo, acompanhando. É interessante ver a evolução, né, da fonte. Eu não posso deixar de me lembrar, né, quando eu fiz parte da Bessolar, que a gente estava na casa aí dos 4 gigas, se não me engano, juntando solar centralizada e distribuída. E antes ainda, né, quando eu participei pelo Greenpeace dos trabalhos, né, principalmente em geração distribuída, a gente foi um dos 12 primeiros sistemas registrados pela ANEEL no Brasil. Então, uma evolução invejável, né? Eu costumo dizer que o Brasil terminou em terceiro ano passado, né, só atrás de China e Estados Unidos, ou seja, China e Estados Unidos são um universo à parte. Então, o Brasil foi o primeiro, né? Foi um grande exemplo aí para energia solar. Só que hoje o escopo é um pouco falar da COP29, da qual a gente participou, e um pouco olhando, né, para a COP30, né, tentando ser otimista, olhando mais para as oportunidades do que para os desafios, até conversando com os colegas da mesa, né, sobre o que a gente pode almejar. Falando rapidamente do IEMA, nós somos um think tank, né, esse é um perfil de organização de pesquisa que está cada vez mais comum no Brasil e no mundo. Basicamente, o nosso propósito é aprimorar os processos decisórios, ou seja, a gente atua na energia como um todo, na transição energética. Eu sou gerente de eletricidade, tenho outro gerente mais relacionado a transportes e emissões. A ideia é a gente aprimorar os processos, né, de contratação de usinas, de desenvolvimento, né, da matriz elétrica e de transportes como um todo, olhando um pouco mais para a inclusão de aspectos sociais e ambientais. Então, isso tem tudo a ver aí com a transição justa e com a gente tanto municiar o governo, né, de melhores salvaguardas, quanto apoiar a população que também se beneficia e é afetada por esses empreendimentos. Nossos trabalhos em eletricidade têm mais ou menos uns 8 anos, né? Então, eu listei algumas coisas recentes que a gente fez, desde um trabalho já lá atrás, onde a gente até convidou a Bessolar e a Beólica para falar de energia despachável, quais eram as opções, o que a gente tinha para além de biomassa, isso já há um bom tempo atrás, 8 anos. Depois a gente passou, em tempos mais recentes, até a problemática, né, das térmicas Jabuti, do lobby do gás no Congresso, então atuar nisso, fazer um posicionamento sobre a crise hídrica que a gente teve em 2021, que trouxe algumas decisões em relação à contratação de energia fóssil. A gente também fez passou a fazer inventários, ou seja, rankings de termoelétricas a combustíveis fósseis, né, por tecnologia, por combustível, por ciclo, por emissão de gases de efeito estufa e outros poluentes. A gente tem tudo. A nossa apresentação vai estar disponibilizada, então vocês podem clicar nas imagens e ir direto para os relatórios. Mais recentemente, a gente também uma nova frente para o IEMA é a integração de energias renováveis. Esse é um tema que eu entendo que vai estar sendo bem tratado no próximo painel. Tem tudo a ver com o curtailment, né, com como a energia solar e a energia eólica não estão sendo plenamente aproveitadas pelo sistema, mesmo quando as usinas estão ali entregando energia. Então, a gente acredita que essa é a próxima barreira, né, não só nós, como a IEA coloca, né, países que têm uma alta penetração de renováveis
tem esse próximo desafio de como melhorar a integração. Então, não é só pisar no acelerador e triplicar as renováveis, mas também como é que você integra isso melhor para o sistema, quais são as outras reuniões obrigatórias, as outras tecnologias obrigatoriamente renováveis que vão se complementar a elas rumo a um sistema 100% renovável, onde o Brasil também está na liderança, né? A gente está amplamente... a Elbia, né, da Beólica, costuma dizer que a gente está na pole position, eu concordo com isso, né? Tem muito a acontecer ainda, mas a gente já tem um bom exemplo. Adiantando, acho que esse é um ponto, esse é um cartão de visita muito bom que o Brasil pode dar, já está dando, né, desde o Egito, né, desde esse mandato, né, do presidente Lula, mas principalmente para a COP em Belém. Falando um pouco das COPs, né, eu acho que quem acompanhou minimamente, né, o que aconteceu nessa COP29 sentiu ali pela imprensa ou em loco esse espírito de frustração. Mais uma vez, o processo sendo questionado, né, essa questão do multilateralismo, se ele é eficaz, se ele resolve, porque é preciso ter um consenso. E esse consenso é muito difícil. Às vezes, a gente até se surpreende, a gente consegue ter momentos de abertura, onde esse consenso acontece, mas ele é muito suscetível, logicamente, né, pelos cenários domésticos, cenários regionais e cenários políticos globais, né? Então, a gente teve, em algumas COPs, momentos-chave, né, como a ratificação do protocolo de Kyoto, onde, finalmente, os países se comprometeram a ter uma redução de gases de efeito estufa ainda pequena e fazer trocas, né, de créditos de carbono, né, isso era conhecido como MDL. Depois, pulando um pouco para frente, a gente teve a COP de Copenhague, em 2009, que não conseguiu chegar a um acordo, frustrou, mas isso foi sendo remediado nas COPs seguintes. Em Paris, a gente teve o Acordo de Paris, que trouxe os compromissos nacionais, as NDCs, né? Então, os países passaram a ter aí um compromisso anunciado, público, né, e transparente de redução de emissões em todos os setores, não só em energia. Isso está valendo, é renovado a cada 5 anos. E aí, nas últimas 2 COPs, né, a COP de Dubai, a gente teve uma novidade importante, que foi a meta, né, costurada no G20, né, e mantida na COP ano passado, de que o mundo triplicasse as energias renováveis e dobrasse ações de eficiência energética de 2025 a 2030. Então, esse não é suficiente, né, para provocar a transição, mas é um sinal importantíssimo que alimenta, né, as políticas nacionais e vice-versa. Da mesma forma que o contexto, né, a capacidade nacional faz com que o país leve para a COP, né, um compromisso melhor, mais audacioso. Tudo que é amarrado na COP também serve para reforçar políticas, né, e acordos nacionais. Então, eu acho que esse mecanismo funciona nessas 2 vias. Falando um pouco do Azerbaijão, né, um local onde, honestamente, muita gente não iria se não fosse a conferência, né, fora da rota, até surpreendeu a nomeação, né, ano passado. Mais uma vez, um petroestado, né, um estado que é muito intensivo em gás e petróleo, principalmente em gás, assim como os Emirados Árabes, mas com uma diferença fundamental, né? Os Emirados Árabes estão olhando para o futuro, têm negócios com energias renováveis, têm cidades sustentáveis, têm uma vocação, né, e estão mirando para isso nos seus planos, enquanto que o Baku não, né? O Baku, aliás, o Azerbaijão não, né? Ele usou a oportunidade da COP, fez a sua lição de casa, a infraestrutura funcionou bem, transportes, mas depois da COP basicamente acaba ali, né? Eles estão, enquanto que os Emirados estavam olhando para o futuro, a gente sentiu que o Azerbaijão continua olhando para o passado, né? Tem a história do gás natural, né, da importância do gás para a evolução cultural e até religiosa do país, né? O zoroastrismo se fundou ali, vocês podem ver o Templo do Fogo na foto, e o presidente da COP abrindo, falando que o petróleo e gás foram um presente, né, uma dádiva de Deus. Então, isso já dá o tom, né, da condução da conferência, né? Eu acho que essa parte é trivial, tanto para quem costuma ir às COPs, quanto para quem, enfim, tem notícia. A gente tem os pavilhões cada vez mais crescentes, não só pavilhões de países e regiões, mas países de temas específicos. Então, a International Solar Alliance estava lá, a Global Renewables Hub também estava lá, tinha um hub parlamentar, ou seja, para discussões de assuntos legais do mundo inteiro, super interessante.
O Brasil estava lá com um pavilhão super bonito, né, e com um destaque bastante sintomático, com a definição de sociobioeconomia, ou seja, dando realmente o tom, né, desse conceito, dessa ação que amarra tudo, tem amarrado tudo e vai amarrar ainda mais para a COP de Belém. E outros temas bem interessantes, né, para quem está acompanhando a transição, a integração de renováveis, como a Indonésia falando, enfim, dos grids e da complementação de energia, né, das fontes intermitentes. A gente participou de alguns side events, né, então, tanto side events mais focados na infraestrutura na Amazônia, onde a gente falou um pouco dessa problemática das comunidades isoladas, que o Daniel abordou. A gente participou de outros side events, onde a gente estava discutindo a lógica das NDCs, né, como é que as NDCs poderiam capturar não só os compromissos nacionais do país, mas o que o país está provocando, né, em termos de emissões globais. No caso, o Brasil é um grande exportador de petróleo, né, pretende aumentar essa participação, mas isso não entra na NDC. Então, como é que a gente poderia aprimorar essa metodologia? Falando nisso, né, a gente também, o IEMA participa do CCPI, que é um ranking anual que mede, né, o compromisso climático dos países, as ações, as políticas, né? O Brasil continua ali intermediário, numa zona amarela, em 29º lugar, que é razoável, mas é importante a gente colocar isso no campo das contradições, né? O Brasil tem uma lição, está trabalhando para reduzir o desmatamento, ou seja, tem uma imagem muito melhor do que no governo anterior, né, de redução de emissões ano a ano, né? Teve uma boa notícia da queda do desmatamento na Amazônia, dada coisa de 2 meses atrás. Para matriz elétrica, a mesma coisa, mas quando você olha o cômputo geral, né, a intenção, né, o plano estratégico da Petrobras, por exemplo, a intenção de aumentar a produção de petróleo e gás coloca o Brasil numa posição intermediária de esforços que poderiam ser maiores. A mesma coisa com a NDC brasileira, né? Então, havia uma expectativa, né, uma mudança de foco do governo, já refletida no discurso, como é que isso ia se refletir nos documentos oficiais, né? A gente estava conversando aqui no começo do dia. O plano decenal de expansão, para muitos, ficou aquém do que poderia ser, né? Ele projeta um crescimento de eólica e solar no próximo decênio inferior ao que foi conseguido no decênio passado, apesar de uma projeção favorável macroeconômica. Então, fica contraditório. Se o Brasil está tendo um ambiente positivo econômico de PIB, por que essas fontes não podem continuar crescendo, até crescer mais ainda para se alinharem ao compromisso de Dubai? Isso se refletiu também na NDC brasileira. A gente, como IEMA, participa do Observatório do Clima, a gente é o braço, né, que calcula as emissões do setor de eletricidade e transportes e indústria dentro do SEG, né, da plataforma, e a gente estimou que a NDC brasileira poderia ter ficado na faixa de 640 milhões de toneladas e não nessa banda, né, de 800 a 1 bilhão que foi identificada. A gente fez essa crítica construtiva sobre por que ela poderia ter sido mais ambiciosa na própria conferência, antes e durante a COP. Eu não vou falar do G20, eu sei que o tema é o G20, sei também que a Graziela tem toda a propriedade para discutir, porque é um tema que durou o ano inteiro, demandou muito de quem acompanhou, da sociedade civil, dos think tanks, dos movimentos sociais, jovens, etc. Eu só diria que foi um momento importante do Brasil, né, um desempenho bom em termos diplomáticos, de conseguir os chefes de Estado, conseguir emplacar agendas que antes eram exógenas aos G20, mas que agora estão cada vez mais habituais em relação a desenvolvimento sustentável, transição justa, combate à fome, né, que a princípio não teria adesão da Argentina. Então, eu acho que foram pontos bem positivos que mostraram a força do Brasil. E falando da COP, propriamente dita, né? Então, ao contrário do que se noticiou ao longo do ano, era uma COP, sim, muito importante, porque são as finanças que balizam qual vai ser a ambição dos países que não têm os recursos para fazer a sua transição, né? Países em desenvolvimento e, principalmente, países vulneráveis. Então, se esperava um acordo maior do que o acordo da COP de Paris, de 100 bilhões por ano, que já não estava sendo entregue. Os países em desenvolvimento estavam esperando uma cifra acima de 1 trilhão, né? O lema era muito trillions, not billions, né, durante a conferência. Infelizmente, não foi conseguido, né? Então, até o instante final, não se sabia nem se haveria um acordo, havia ameaça de que
de que a COP poderia terminar com... A COP6, por exemplo, ela não terminou, né? Ela voltou a acontecer 6 meses depois porque não teve acordo. Essa ameaça pairava no ar, não aconteceu. O Brasil conseguiu costurar muito bem e manter um acordo de 300 bilhões, que é extremamente baixo. Se a gente pensar na inflação de 2015 para agora, é incremental, é pouca coisa. E se a gente pensar em 2035, que é o final desse horizonte, aí realmente é só um número corrigido pela inflação. Insuficiente, se a gente comparar com outras cifras, né, subsídios fósseis, ou quanto o Brasil investiu em eólica e solar no ano passado, que dá 16 bilhões de dólares, 300 bi para todo esse contingente de países é realmente muito pouco. A arquitetura desse número também deixa a desejar, né, porque esse número foi construído incluindo financiamento privado, né, e aí o número para 1,3, que é o número que vai ser almejado até 2035 e construído, né, isso é uma lição de casa importante do Brasil. Esse número inclui muita coisa que já está sendo contemplada, né, então ele não está realmente focando em finanças sustentáveis que não vão comprometer mais ainda países em desenvolvimento que precisam de doações, né, e não empréstimos a juros altos. Teve também, enfim, meu tempo aqui acabou, mas teve uma nota negativa à presidência do Azerbaijão, que não soube conduzir bem a conferência, né. Aqui entre nós a gente recebeu informação da delegação brasileira, que ajudou em muitos momentos, né, para que algum consenso fosse conseguido. Então, a gente tem a expectativa do Brasil também trazer esse ganho aí de desempenho de engajamento na COP30. Aqui eu vou pular, porque eu acho que a questão da infraestrutura é um pouco do telhado de vidro que a gente tem para Belém, né? É claro que o Brasil vai trazer um recado positivo na redução do desmatamento, mais um ano, ou seja, vai ter conseguido avançar mais ainda nessa ação que é a principal, para as emissões brasileiras, mas, é claro, o Daniel já trouxe aqui a problemática, né, de você, enfim, trazer o acesso à eletricidade, que está bastante refletida no estado do Pará, mas nos estados amazônicos, né, você pode ver a infraestrutura, né, a capilaridade que a gente tem para o sistema interligado e para outros tipos de geração, a diferença, né, entre o eixo sul, nordeste e o norte, né, mas acho que a gente vai poder trazer boas notícias, viu, Eduardo, falando ontem também, pela Revolução Solar, né, daqui a um ano, considerando os trabalhos, né, que o Ministério de Minas e Energia tem feito, o aumento do orçamento, eu acho que a gente vai conseguir chegar além nesse número para o final de 2025. Isso é uma frente também de trabalho importante do IEMA, né, vale comentar que a gente participa da Rede Energia e Comunidades junto à Revolução Solar, Litro de Luz e várias outras organizações. E aqui só fechando, né, a COP30, eu tenho ouvido que ela já começou, né? Então, o Brasil conseguiu amarrar alguns acordos, né, para a discussão desse número de 1,3 trilhão. As reuniões vão continuar acontecendo, tanto com o Azerbaijão quanto as preparatórias, as parciais da COP. Então, a gente não conseguiu na COP29, né, uma coisa que era extremamente importante, que veio de Dubai, que é a menção ao phase-out de combustíveis fósseis ou a transição de combustíveis fósseis. Isso precisa retornar ao texto. E o número do financiamento também vai fatalmente comprometer as NDCs dos países. Então, muitos países dependem dessa doação, desse recurso para ter uma NDC não condicional, uma NDC mais positiva. A gente vai ver de agora até o começo do ano que vem como vai ser esse retrato das NDCs, mas o Brasil tem uma missão importante, né, de instrumentalizar o Transitional Way em algum grupo de trabalho que não foi possível durante essa COP, e de continuar construindo, né, essa arquitetura das finanças para chegar em 2035 com 1,3 bilhão. Né, como isso vai ser feito? É claro que tem uma série de outros temas, aqui o tempo é curto, mas a gente também teve o destaque positivo na COP do Azerbaijão do mercado de carbono. Tem outros inúmeros temas a serem discutidos, perdas e danos, adaptação, mas eu vou parar por aqui e deixo aqui o debate para ser continuado. Obrigado de novo. Agora eu gostaria de passar então a palavra para a gerente de projetos da ONG Litro de Luz, Camila Rames Mariano.
Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer novamente o convite. Esses espaços de troca são sempre muito importantes, né, e muito interessantes para a gente que está aqui discutindo acesso à energia, principalmente dessa perspectiva do terceiro setor. Bom, como já fui apresentada, mas reforçando, meu nome é Camila, eu sou gerente de projetos da organização Litro de Luz Brasil. E para trazer um breve contexto, né, o Litro de Luz é uma organização que trabalha levando iluminação solar para comunidades que ou não possuem acesso à energia ou que possuem um acesso mais limitado e irregular à energia elétrica e à iluminação. A gente trabalha levando essas soluções, principalmente postes e lampiões solares, por meio de materiais simples, porque o nosso objetivo é levar uma tecnologia que seja replicável e sustentável a longo prazo. Então, a ideia é que as próprias comunidades consigam manter essas fontes de iluminação por elas mesmas, né? O Litro de Luz hoje é uma organização internacional que está presente em 15 países e aqui no Brasil a gente está presente nas 5 regiões do Brasil. Esse ano a gente completa, né, está completando 10 anos e nessa trajetória a gente já impactou mais de 30 mil pessoas, com cerca de 5 mil soluções instaladas em 120 comunidades de norte a sul do país. Bom, a gente está falando muito aqui, né, dessa questão da transição energética justa, acessível, e dando um passo atrás, né, antes de falar de acesso às energias renováveis, o foco do Litro de Luz é mesmo falar de acesso à energia. Hoje a gente ainda tem mais de 1 milhão de pessoas sem acesso à energia, só na região da Amazônia, né? Então, trazendo aí a contradição que os colegas já tinham citado, né, esse teto de vidro da COP, é um tema que ainda é muito sensível para o Brasil, porque é isso, né? Para além desse mais de 1 milhão de pessoas que não têm acesso à energia, o norte, a gente costuma dizer que o norte é meio que o supermercado do Brasil e até do mundo, né? Porque essa região ela exporta muito, né? Hoje cerca de 21% da energia do Brasil ela é gerada na região norte, principalmente por conta, né, das grandes hidrelétricas que estão instaladas por lá, mas em contrapartida o norte ele consome cerca de 7% dessa energia. Então é 1/3, né, do que é produzido fica lá ou volta para lá. E tem todas essas questões que os colegas já citaram, né, questão de logística, de dificuldades mesmo, de infraestrutura, das linhas, né, de transmissão, que tem uma densidade muito menor no norte, então é um problema que já é mapeado, que já é visível. E aí, né, por consequência disso, dessa falta aí de distribuição das linhas, o foco mesmo na região é dos sistemas isolados. Então, cerca, né, também como o colega já citou, são cerca de 200 sistemas isolados nessa região, que eles são 90% movidos à energia, né, o diesel, né, a termoelétrica. São cerca, atualmente, de 12 bilhões que são investidos para manter essa fonte de energia, que tem como base o diesel, e é um sistema que é isso, né, a gente sabe que é um sistema altamente poluente, nada sustentável, então é algo que ainda, enfim, novamente, né, é muito contraditório, né, a gente está recebendo aí a COP numa região que está totalmente movida, né, ou quase totalmente movida por energias não renováveis, né. Para além disso, muitas, né, para além dos sistemas isolados, das usinas, dos geradores movidos a diesel, muitas dessas comunidades elas ainda precisam usar de fontes como, por exemplo, queima de lenha, né. Então, a emissão de carbono é altíssima e vai na contramão das metas, né, que a gente tem levantado aí nas últimas décadas. Além disso, né, tem toda essa questão da infraestrutura, né, então o transporte, né, para levar esses materiais, para manter essas usinas funcionando, o próprio transporte do diesel, né, além do consumo em si do diesel para mover as usinas, né, os geradores, tem o transporte desse material. E é algo que a gente percebe que as comunidades elas têm uma certa... Quando a gente atua, né, na ponta, então trazendo agora um pouquinho dessa visão de quem está lá na ponta, não tanto das negociações e das decisões que foram tomadas, mas para onde a gente quer levar essas decisões, que são as populações locais, há ainda uma resistência muito grande ao uso de energias renováveis, principalmente a solar. Porque, justamente,
por conta dessas questões de estrutura e de ser algo de uma transição que ainda não está bem consolidada, quando chega o acesso à energia solar a essas comunidades, é um acesso que as placas, os sistemas fotovoltaicos, eles chegam, não tem uma manutenção adequada, justamente até por uma das problemáticas que também foi levantada ali na fala do Ricardo, que a gente não tem mão de obra qualificada na região. Então, o que acontece, né? O sistema ele chega. Primeiro, ainda são sistemas para uso muito pontuais. Grande parte das comunidades onde a gente atuou com 1 litro de luz, que tinham sistemas fotovoltaicos, eles conseguiam mover alguma iluminação pontual, seja de um centro comunitário, né, de algum lugar específico, de uma escola, de um posto de saúde, cerca de 1 ou 2 freezers também com algum, né, foco específico. Então, aí para manutenção de vacinas. A internet também, né, algo que majoritariamente, tanto em comunidades aí da Amazônia, do Xingu, onde a gente teve recentemente, aqui do litoral paulista também, porque a gente tem algumas regiões mais isoladas no litoral paulista, principalmente na região da Ilha do Cardoso, que também estão chegando esses sistemas, para isso, assim, né, é para um Wi-Fi, é para algo muito pontual. Mas acontece que, por falta dessa mão de obra qualificada na região e de um investimento mesmo na manutenção desses sistemas, eles têm uma durabilidade muito pequena. Então, eles chegam, são instalados, tem ali uma melhora inicial. Muitas vezes, as comunidades elas são, né, encorajadas a, enfim, reduzir ali o uso das outras fontes de energia, como o gerador, né, e tudo isso. Mas quando esse sistema para de funcionar, não tem mão de obra local para fazer a manutenção. E os responsáveis pela manutenção desse sistema, eles têm uma demora muito grande em enviar essa manutenção. Essas comunidades elas acabam criando uma resistência muito grande. Então, elas voltam ali a utilizar, né, a fonte original, o seu gerador, a sua mini usina, a diesel, né, queima de lenha, tudo isso que eu já citei, porque vai se criando essa ideia de que o sistema ele não funciona, né? Então, até a gente, como litro de luz, as soluções que a gente implanta nas comunidades, que elas não são voltadas para a energia de forma geral, elas são voltadas para a iluminação ali, foco no poste e lampião, mas quando a gente chega nessas comunidades, a gente enfrenta a gente tem que quebrar essa barreira inicial, né? Porque a comunidade é isso, assim, ela não funciona para ela, então qual que vai ser o interesse, né, de fazer essa transição? A gente fica aqui discutindo, né, nos painéis, nos eventos políticos, nas negociações governamentais de como fazer essa transição energética justa e acessível, né, e capilarizada, mas de nada isso importa se os próprios beneficiários, né, eles deixam de ter interesse porque é algo que não está sendo efetivo no dia a dia. Então, a gente tem que realmente pensar em algo que vai fazer sentido para essas comunidades, que vai melhorar a qualidade de vida delas e que realmente vai levar essa transição na prática, né? Acho que, bom, muito já foi falado do potencial que a gente tem de expansão dos sistemas, seja dos sistemas isolados, né, movidos a solar, mas também dos integrados à rede. Mesmo com todos esses desafios de logística, né, de transporte, de estrutura, é possível fazer. E o caminho que a gente vê hoje como terceiro setor e como quem está na ponta atuando, não tem muito o que inventar a roda. A gente tem que escalar, a gente tem que ampliar o que já está sendo feito. Tem potencial, funciona, né? E o principal ponto que a gente tem que atuar mesmo é nessa capacitação local, na mão de obra local mesmo. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir fazer com que essas novas soluções, mesmo que pontuais, elas vão crescendo gradativamente e vão funcionando a longo prazo. Na experiência que a gente tem, né, de levar aí essas soluções, né, de iluminação solar, a gente tem investido muito nesse uso, tanto da mão de obra local, né? A gente capacita as comunidades para receberem, para replicarem essa tecnologia, mas também no uso de soluções locais. Por exemplo, nas comunidades urbanas, hoje, o nosso poste, né, a estrutura dele, isso em qualquer comunidade, ele feita com o cano de PVC, com a garrafa PET, né, que é o nosso símbolo, mas nas comunidades mais rurais e mais isoladas, o que a gente tem feito? A gente não usa mais a base de PVC com concreto das comunidades urbanas, a gente usa a base de madeira mesmo, que é algo que está ali, local. Então, é uma coisa a menos que a gente tem que transportar, né? Como são materiais simples e acessíveis, a manutenção acaba se tornando mais fácil e também essa questão que a gente tem ali, por exemplo, né, de ter que fazer o envio
dos materiais para manutenção, no caso das soluções que a gente usa, também é algo de muito fácil substituição. A gente já deixa um pequeno estoque com as comunidades e a experiência que a gente tem tido é de uma durabilidade aí de pelo menos 5 anos, né, das soluções com esse estoque mínimo e com essa manutenção mínima que a gente faz. Então, enfim, encerrando aqui já a minha fala, eu acho que a gente tem que aproveitar essas contradições para, né, não focar no problema e não focar somente nesse teto de vidro. A gente tem que sim olhar para elas, a gente não tem que tentar esconder, tentar disfarçar todo esse problema, toda essa contradição que a gente tem, principalmente na região norte. Eu acho que é uma oportunidade, né, a COP é uma oportunidade de a gente ter esse olhar atento, voltar a olhar para o norte não só como esse mercado do Brasil, essa fonte de distribuição do Brasil, mas também para um local que merece a nossa atenção, que merece o nosso investimento, e, ao mesmo tempo, discutir, né, o quanto a gente pode fazer com o local, com os investimentos que são possíveis, com a estrutura que a gente tem ao nosso alcance. Então, encerro minha fala aí trazendo como um momento de oportunidade, de aproveitar o simples, de replicar o que já funciona, que o potencial é muito grande e espero aí que nas próximas convenções a gente tenha menos contradições para apontar e mais bons resultados para trazer. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Parabéns. Recomendo a quem ainda não conhece Litro de Luz, conversar com o pessoal aqui e conhecer o trabalho. Parabéns. E agora, convido, então, passo a palavra para a coordenadora de Relações Governamentais e Institucionais, Graziela Albuquerque. Bom dia a todos. Ai, vou tirar isso aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Graziela Albuquerque, eu estou aqui representando a Revolusolar. Eu lidero a área de produção de conhecimento e incidência política na Revolusolar. E esse ano a gente se dedicou ao longo do ano para contribuir com as discussões do G20. Já participei da COP e acompanho o processo das COPs também, mas como o Baitella falou, realmente o G20 foi um processo longo. A presidência brasileira também inovou no processo, trazendo mais participação social, mais espaços de diálogo com o governo. Nos outros anos do G20, esse espaço de participação social era muito na cúpula final, onde os grupos de engajamento, a sociedade entregavam os documentos no final, na semana da negociação, então perdia um tempo grande de diálogo com o governo para incluir as propostas da sociedade. Então, esse ano foi diferente, a gente passou o ano inteiro tendo reuniões com o governo, se reunindo, produzindo policies e levando essas recomendações. Então, eu vou começar contando um pouco sobre a Revolusolar também, sobre o nosso trabalho, para também entender por que a gente está levando essas discussões para dentro dos acordos globais do G20, COP, por que é importante a gente trazer soluções como a da Revolusolar. A Revolusolar é uma associação sem fins lucrativos que trabalha desde 2015, promovendo a energia solar social dentro das comunidades de baixa renda, com o objetivo de combater a pobreza energética e promover essa transição de fato justa e inclusiva. Por conta desse modelo que eu vou explicar mais à frente, a gente já ganhou alguns prêmios e reconhecimentos ao longo desses 10 anos já quase de existência da Revolusolar. A gente se alinha nossos objetivos a esse grande guarda-chuva dos acordos internacionais, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, principalmente o ODS 7, né, que todos nós trabalhamos, que é assegurar o acesso confiável, sustentável, a preços justos e modernos. Parece pouca coisa quando as pessoas leigas, assim, que não entendem muito sobre energia, olham essas palavrinhas, mas cada palavra dessa faz diferença quando a gente fala de acesso à energia para essas comunidades. E também a gente percebe que a energia solar ela tem esse potencial de endereçar não só o ODS 7, mas vários outros. A gente já mapeou cerca de 12 ODS que a gente consegue alcançar promovendo modelos como esse de energia solar. Porque, como eu falei, cada palavrinha faz diferença, porque o acesso à eletricidade está diretamente relacionado ao índice de desenvolvimento humano. Então, nesse gráfico, a gente apresenta como a correlação de
quando você tem mais acesso à eletricidade, mais qualidade de vida você tem. Então, você tem mais acesso a recursos energéticos, você consegue se desenvolver socioeconomicamente, você consegue ter acesso a estudos, enfim. Então, essa correlação positiva do acesso à eletricidade. E aí, só que, né, a gente tem uma realidade global de pobreza energética. Então, no mundo hoje, 700 milhões de pessoas ainda vivem sem acesso total à eletricidade. No Brasil, não é muito diferente. A gente, como todos mencionaram aqui, é um dado, inclusive, do IEMA, que todo mundo usa, porque realmente tem 1 milhão de pessoas ainda sem acesso à eletricidade só na região amazônica, que é onde vai sediar a COP. Além disso, tem outras 2 dimensões, como o preço, que uma pesquisa do IPEC demonstra que hoje mais da metade da renda de 46% dos brasileiros gasta com despesas energéticas, que são luz e gás. E qualidade, um estudo também do Instituto Polis, a Bruna está aqui, são super parceiros nossos, que demonstra que a qualidade do acesso à eletricidade dentro das comunidades de baixa renda é muito pior e são locais onde, predominantemente, os lares são chefiados por mulheres, pessoas negras, então ainda tem recortes de gênero, de classe, então é muito importante a gente olhar para isso. E ontem, inclusive, teve um painel também da EPE, que foi muito bom, eu trouxe até anotado alguns dados que a Gláucia trouxe sobre qualidade do acesso, que nesse quesito de qualidade, que hoje 2,2 milhões de famílias de baixa renda consomem até 30 quilowatt-hora mês, e isso é o suficiente para uma geladeira e uma lâmpada. Ou seja, 2 milhões de pessoas ainda vivem nessa situação aqui no Brasil. E a gente sabe que é isso, né? O contexto climático só vai agravar cada vez mais ainda essa situação. Então, o aumento do preço da energia, por conta da vulnerabilidade da matriz, que é predominantemente hídrica, mais apagões, como a gente viveu aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, é importante a gente olhar para outras soluções, como a energia solar, que a gente vem demonstrando que não só ela tem esse papel, né, para o mercado, para a matriz, mas também ela tem esses papéis sociais que ela promove dentro das comunidades, como a conscientização, por ser mais próxima, então as pessoas têm acesso à tecnologia, a possibilidade do fornecimento em locais remotos, novos modelos de negócio social, vou explorar um pouco mais isso à frente, que é como é o modelo da Revolução Solar, a emancipação das comunidades, essas economias, redução de perdas, eficiência energética, né, porque é mais próximo do consumo, e geração de emprego e renda local, que é esse modelo que a Revolução Solar vem promovendo, que a gente chama de metodologia ciclo solar. Então, a gente combina 3 pilares, que é a energia sustentável, a energia solar, com programas de capacitação profissional dos moradores locais na comunidade, para eles fazerem instalação e manutenção dos sistemas. Como foi muito mencionado nesse painel e em vários outros, o desafio que é a questão da manutenção e da operação. Então, a gente tem isso como um pilar fundamental para poder ter sustentabilidade nos projetos, e programas de educação e cultura para a comunidade, para conscientizar e falar sobre energia solar. Aqui são alguns projetos que a gente já tem aí pelo Brasil. Seguindo, esse é um modelo da primeira cooperativa, a Revolução Solar fundou em 2021 a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil, e que é esse modelo que é compartilhado com os moradores. Esse daqui é o modelo econômico que a gente apresenta para mostrar que é um modelo com sustentabilidade também em todos os eixos, social, ambiental e econômica, porque a gente só precisa de subvenções e patrocínios para instalação, para o aporte inicial do projeto, mas depois que implementado, é um modelo que se mantém de pé, porque existe uma mensalidade que é paga pelos cooperados com desconto da energia, então mantém a operação e a manutenção dessa cooperativa e contratando os moradores locais para poder fazer essa manutenção. Aqui além de usar a energia solar, a Revolução Solar também vem inovando com outras soluções. Então, aqui é uma placa solar que a gente colocou lá na comunidade, em parceria com a Eternit. E agora a gente vem brincando também que gato na favela é só assim. Enfim, e aí, a partir desses 10 anos já de trabalho, a gente vem sistematizando também esses conhecimentos e
criando documentos e estudos para boas práticas para replicação. Então, a gente tem um relatório de geração distribuída de interesse social, que a gente até trouxe aqui, então a gente pode compartilhar com quem quiser. É uma cartilha de como as comunidades podem implementar esses projetos. Uma pesquisa sobre o mercado de trabalho de energia solar, também, que não tem nenhuma pesquisa sobre isso, a gente fez lá no Rio, cursos, e transformando esses conhecimentos também para influenciar políticas públicas nacionais e internacionais, como o G20 e a COP30. A gente trabalhou, como eu falei, ao longo do ano para o G20, a gente produziu um policy brief, a gente produziu um relatório de incidência, a gente fez uma pesquisa com quase 50 organizações do mundo todo para conceituar o que é transição energética justa para essas organizações, tanto organizações que participaram do processo do G20, mas também organizações que não participaram, porque nem todos os países têm um processo de participação social ou um processo democrático. Então, a gente também contemplou organizações que não fizeram parte desse processo, porque a gente entende que as discussões e acordos do G20, elas influenciam todos os países, independente de se você está participando ou não. Então, é importante também ouvir essas perspectivas. E aí, aqui eu trouxe alguns destaques do que foi discutido no G20. Então, primeiro, eu realmente, na nossa avaliação, é que o Brasil, enquanto processo diplomático, fez um bom trabalho. A gente teve várias aprovações por consenso no G20, coisa que quase não aconteceu em COP. Então, assim, realmente, eu acho que o G20, o governo brasileiro do G20 fez um bom trabalho. O relatório de energia teve aprovações por consenso, teve a publicação dos 10 princípios para uma transição energética justa e inclusiva, que era uma grande demanda da sociedade civil, que muito se falava até agora sobre transição justa, inclusiva, mas sem conceituar o que é isso, para quem. Então, ainda precisa de mais aprofundamento, é só o start, mas é um caminho. Então, isso é um destaque importante. A gente também teve outros, como coalizões globais pelo planejamento energético, o roadmap para financiamento para a transição energética, que isso é fundamental, porque um dos maiores gargalos dessa discussão é o financiamento para esses projetos. O roadmap também para acesso à cocção limpa, que um dos grandes problemas é essa cocção. E o lançamento da iniciativa Cozinhas Solidárias Sustentáveis, que é um programa do governo que usa biocombustíveis junto com energia solar nessas cozinhas também. Então, geralmente nesses eventos internacionais, a G20 ou COP, o governo pega alguns programas como exemplos de políticas públicas domésticas para exemplo para o mundo. E no G20 o governo usou o Luz para Todos e o Cozinhas Solidárias Sustentáveis, que são dois bons exemplos. E aí, desencadeando nisso, a gente também vai rumo à COP30, então a gente vai propor também alguns outros programas que o Brasil poderia levar como exemplo. Mas antes de entrar na COP, a gente tem alguns desafios, né, que é a influência do lobby dos combustíveis fósseis, que a gente está vivendo, inclusive, um retrocesso energético. O IEMA, junto com a Coalizão Energia Limpa, tem um relatório completo publicado sobre isso, então eu recomendo também dar uma estudada sobre isso. Ontem apresentaram alguns dados aqui também, o INESC apresentou também que hoje no Brasil, para cada R$1 investido em energias renováveis, R$4,50 são investidos em combustíveis fósseis, então a gente tem esse desafio. A pobreza energética, que tanto no Brasil como no mundo ainda é um grande problema e não tem soluções muito eficazes para resolver esse problema. E principalmente essa questão que eu falei do financiamento, as lacunas no financiamento climático, as NDCs, como o Ricardo apresentou. Então, esse é um grande tema para a gente poder discutir na COP. E eu acrescentaria mais um que eu não coloquei aí, mas é o desafio geopolítico também, principalmente Estados Unidos, que é um dos grandes poluentes e aportadores de recursos. Então, a gente tem esse princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Só que, enfim, né? Então a gente está entendendo que esse contexto geopolítico também vai ser um desafio aí para a COP30 no Brasil. Dentro das nossas propostas, a gente propõe que o Brasil lidere o tema da COP com o tema da transição energética justa e inclusiva, para, de fato, conceituar isso de uma forma que contemple a sociedade, e principalmente a sociedade impactada por esses grandes projetos de transição energética, porque o que a gente vem trabalhando muito, junto com outros movimentos como Nordeste Potência, são as salvaguardas socioambientais, porque não basta a gente ter renováveis
e continuar reproduzindo modelos que são predatórios para a comunidade, para o meio ambiente. Então, a gente precisa ter esse olhar atento e trazer a sociedade para essa discussão. Então, principalmente países da América Latina, que concentram grande parte dos minerais críticos necessários para essa transição. Então, e dentro da COP também tem uma discussão que os países já desenvolvidos querem conceituar a transição justa, inclusive olhando só para uma visão de trabalho, né, laboral, e os países da América Latina e países menos desenvolvidos não se sentem contemplados nisso. Então, nossa proposta é que a presidência brasileira traga esse tema para ser discutido e conceituar aí dentro do espaço da COP. Também, como a gente falou, o Brasil está com uma matriz elétrica até mais próxima de 100% renovável. Então, por que não a gente ser o líder de fato, não só ficar falando que somos líderes, sendo que tem um trabalho ainda para ser feito. Então, a gente propõe que o Brasil tenha essa meta ambiciosa de liderar de verdade essa matriz elétrica 100% renovável. E uma outra plataforma também de financiamento para a transição energética justa em países em desenvolvimento, porque, como acabou de ser lançada a TFFF, que é a plataforma para financiamento para florestas, então, que a gente também tem uma plataforma dessa para a transição energética e bem estruturada, porque acho que esse é um dos desafios, inclusive, de COPs e de acordos, que às vezes são propostas, acordos, mas não estruturados de como esse dinheiro vai chegar para as pessoas, quem são as prioridades dos países para receber, como que esse dinheiro, de fato, aterriza nos projetos dentro dos territórios. Também a eliminação dos subsídios aos combustíveis fósseis, o redirecionamento desses subsídios, que já está sendo mencionado nos acordos da COP, também foi mencionado no do G20, né, que é o subsídios ineficientes. Então, a gente olhar para isso de verdade, fazer uma força-tarefa para isso, desenvolver uma indústria nacional de baixo carbono, incluir o uso da geração distribuída de interesse social, que foi esse modelo que eu comentei da Revolução Solar, que não é só levar a energia sustentável para a comunidade, mas tornar a comunidade parte desse processo e ter esses pilares de treinamento profissional para operação e manutenção e engajamento comunitário, colocar isso dentro do Plano Nacional de Transição Energética, que hoje foi divulgado, mas ainda precisa de muito detalhamento e estruturação de implementação disso. E, como a gente vem mencionando também, garantir a universalização do acesso à energia até 2030. É inadmissível que a gente ainda tenha mais de 1 milhão de pessoas sem acesso à eletricidade. E, por fim, o Brasil continuar fortalecendo esse papel dos BRICS e dos países da América Latina no processo de transição energética justa e inclusiva, para a gente não ser capturado pelos interesses de países já desenvolvidos. Então, acho que é isso e convido vocês a fazerem parte dessa revolução solar com a gente. Parabéns, Grisiel. Parabéns, Revolução Solar, também presente aqui, para quem quiser conhecer. Belíssimo trabalho, vida longa para a Revolução Solar. Agora eu devolvo a palavra à jornalista Luciana, que vai conduzir aqui, moderar aqui o nosso painel. Obrigada. Eu queria... A gente está com um tempo... Acabou que trazemos um pouquinho para começar, estamos com um tempo curto, mas eu queria... tocar em 2 pontos também, aproveitando perguntas aqui da plateia, né? Tanto o Ricardo quanto, né, a Camila citaram aí esse teto de vidro, né, dos sistemas isolados que, em geral, né, dessa matriz elétrica do norte da região amazônica ainda muito fóssil, né, por conta dos sistemas isolados. Mas a gente vê também um movimento ali do governo de procurar iniciativas para limpar um pouquinho essa matriz, né? Então, a pergunta é um pouco no sentido do quanto a COP30 e essas iniciativas que até já foram anunciadas pelo governo propiciarão uma melhora, uma introdução maior das fontes renováveis nos sistemas isolados na região amazônica. Não sei se... Daniel, Camila, podem comentar? Não, eu posso comentar assim, eu vejo que o avanço foi grande, né? Eu cito, por exemplo, o próprio estado hoje, que são apenas 8 municípios, não tem. E eu vejo também um caminho para
isso ser bem sustentável, é a questão do hidrogênio verde, né? Eu acho que na hora que a gente introduz isso aí, né, e o nosso país é muito tem muito potencial para isso, pelo custo baixo, devido até da própria matriz energética nossa ser bastante renovável, né? Então, eu acho que tem a questão logística, eu comentei com vários comentários aqui, isso não é uma coisa que seria só vontade política, realmente as distâncias são muito grandes, né? Mas eu acho que teria essa alternativa, que eu acho que não sei quem ainda comentou, que o próprio custo para levar o diesel, usa o diesel, né? Então, na hora que a gente introduz, vamos dizer, o hidrogênio verde, isso aí a gente já estaria fazendo alguma coisa, limpando, vamos dizer, essa questão da transição energética. Acho que nesse ponto de perspectiva da COP é um ponto de partida mesmo, né? A partir do momento que a gente pressiona, o governo mostra essas contradições, é um ponto de partida para começar essa mudança mesmo, essa transformação. O solar, ele tem essa perspectiva muito, mesmo de mudar essa questão de burlar, né, essa questão das dificuldades logísticas, porque é isso, uma vez que você tem todo o trabalho de infraestrutura inicial para instalar, mas uma vez que você instala, que você bota o sistema para rodar, ele é muito autossustentável. Então, realmente uma forma de sistema off-grid, né, é um sistema isolado também, mas que tem, por si só, uma autossustentabilidade muito maior que as usinas que a gente tem hoje em dia. Então, na verdade, a lógica é muito parecida, né? A gente entende essa questão, né? Como o Daniel falou, não é só vontade... Tem também, obviamente, interesses políticos e econômicos, mas a gente sabe que, por exemplo, levar o linhão, levar as linhas de transição para essas regiões isoladas é muito caro, é muito difícil. Então, na verdade, a proposição é isso, é mudar uma forma de sistema isolado por outro, né? É trocar as usinas, trocar os geradores pelo solar off-grid, que a partir do momento, depois desse investimento inicial, e que obviamente vai ter um custo para levar, para instalar, né, essa logística inicial, mas depois ela se mantém, ela se autossustenta. Então, esse é o caminho mesmo. Lembrando que o governo lançou aí a proposta de um leilão de sistemas isolados para 2025, com 22%, se não me engano, de componente renovável, né? Então, é já um caminho. Tem, de mínimo, isso. Obrigada. Então, é já um caminho. Os resultados em si virão depois de COP, mas o caminho foi lançado antes da COP. Mas eu queria também entrar no lado mais institucional ali das negociações com as nações, né? A Graziela trouxe também essa incerteza em relação a como se dará essas negociações por conta da geopolítica, da chegada do Trump novamente à Casa Branca, né? Isso interfere. Milei também saiu, né? A Argentina saiu da COP 29. Então, o quanto a gente pode ver avanços nessa COP, independente desse momento geopolítico ali um pouco mais sensível, e é uma introdução maior das energias renováveis, assim, do ponto de vista diplomático mesmo, né, das negociações em si, nessa próxima COP. Obrigado. Posso começar sim. Eu até falei um pouco correndo da COP, mas sem dúvida nenhuma, comparando os dois, né, o G20 e a COP, eu acho que o G20 foi muito mais feliz. Como eu comentei, tem essa problemática internacional que vai continuar. Então, a gente tem regiões do globo passando por crises, não só a Argentina, mas a própria Alemanha, né, a França, com o avanço da direita, né, a Europa como um todo questionando, né, os investimentos indo para guerras, né, ou mesmo indo para clima e não indo na visão, né, dessas populações mais afetadas para o desenvolvimento econômico local. Eu acho que essa narrativa ela tem que ser corrigida, né, em eventos como esse e outros a gente coloca a relação direta, né, de investimento em energias renováveis, não só para mitigação, né, mas para a economia verde, né, para gerar empregos e para poder melhorar isso. Então, o Brasil, acho que a Graziela pode comentar mais, né, trouxe a questão da biossocioeconomia,
no G20. Esse é um tema que a gente também trabalha pelo IEMA e que a gente acredita que vai conseguir amarrar, né, quais vão ser as próximas etapas de acesso à energia na Amazônia, com o desenvolvimento de atividades produtivas e sustentáveis na Amazônia, né, mantendo a floresta em pé. Então, o Brasil vai poder trazer esses bons exemplos pela qualidade diplomática, seja do embaixador, seja dos negociadores. Anunciou ali, né, essa lição de casa de como a gente vai conseguir instrumentalizar esses 300 bi até 1,3, né, então é o que se chama mesmo de roads from Baku to Belém. O tema que eu já havia comentado, do Transition Away, né, ele vai ser retomado, e aí, de novo, o Brasil já traz os bons exemplos. Né? Eu costumo dizer que o Brasil é o único país do G20 que está nessa rota de aumento exponencial de fontes renováveis. Né? Nenhum outro está nesse... Tem outros países que têm bons exemplos, como a Índia, em relação a solar, tem uma meta, mas aí a Índia é 90% fóssil ainda. Então, Estados Unidos e China, mesma coisa. Né? Então, eu acho que o Brasil tem esses exemplos para trazer, tem que intensificar um pouco, é importante, né, o que saiu do G20 da conceituação da transição justa, então tem que intensificar esses esforços. Né? A gente ainda tem uma contradição no trato às populações afetadas por empreendimentos, na inclusão, na discussão da transição e de empreendimentos de energia, óleo e gás, eletricidade dessas populações locais. Uma expectativa é agora o estabelecimento do FONTE, né, que é o Fórum da Transição Energética. Espera que seja um ambiente diferente do CNPE, que ficou anos sem ter uma cadeira para a sociedade civil e academia. Então, esse aqui é um indício que a gente pode trazer. Né, daqui a um ano a gente vai ter basicamente um ano de funcionamento desse fórum. Então, estou tentando olhar de maneira positiva, e o Brasil também ter uma organização e uma condução do processo. No Azerbaijão, a gente teve notícia, né, de muitas discussões que se atrasaram, que não começaram na hora, né, grupos que não estavam acontecendo, que a gente até soube pela diplomacia brasileira. Né, vamos divulgar isso aqui, porque isso está se atrasando. Né, discussões que foram basicamente resetadas depois de uma semana. Eu espero que o Brasil conduza de uma maneira a evitar isso. Isso já é um grande começo. Eu completaria que é o que eu falei, eu acho que é o que eu falei, eu acho que o governo brasileiro realmente, em termos de diplomacia, está tendo um bom trabalho, apesar de ter todas essas nuances da geopolítica. Ainda assim, no G20 a gente teve acordos em consenso, a gente teve avanços, como o Baitello comentou, no âmbito da COP não houve nenhuma menção, e COP geralmente é o espaço que tem mais, né, menções do que a sociedade civil quer, mas não houve menção nenhuma sobre salvaguardas ou a importância de olhar para as comunidades afetadas pelos empreendimentos de renováveis, e diferente da COP, que houve sim a preocupação nos documentos oficiais, a preocupação com esse olhar para essas comunidades afetadas. Eu vejo a COP também como um momento oportuno para políticas domésticas do Brasil. Então, como o governo levou o Luz para Todos e o Cozinhas Solidárias Sustentáveis como exemplos de programa para o mundo, a gente também pode aproveitar essa oportunidade da COP30 para poder cobrar mais do governo políticas domésticas e outros programas que sejam levados, até tendo esse tema da transição energética justa e inclusiva como tema central, trazer mais de como isso aterriza nas cidades, como isso aterriza nas comunidades. Então, a gente tem outros programas como Minha Casa Minha Vida, que é de habitação social, e teve a inclusão do programa de energia limpa, com energia solar para essas comunidades, com a inclusão na legislação, que a Revolução Solar trabalhou muito para isso, para incluir o artigo de capacitação profissional dos moradores locais para poder fazer a manutenção e operação desses sistemas. O Periferia Viva também, que acabou de ser lançado, que olha exclusivamente para as comunidades e para favelas e periferias do Brasil, que são inúmeras e imensas. Então, a gente também trazer esse tema da transição justa e desses acordos globais, de como eles aterrizam nos territórios. O FONTE, que já foi publicado, agora estão decidindo as cadeiras, tem 29 cadeiras para a sociedade civil, foi um avanço. Na primeira reunião que falaram com a gente, tinha 4 cadeiras para a sociedade civil, a gente reclamou, falou, em todos os movimentos falaram, e agora a gente tem 29 cadeiras, então acho que também é um espaço
para poder a gente ir trabalhando rumo à COP30 também, estar ocupando essas cadeiras. Então, eu acho que é isso. No rumo à COP30, eu vejo como uma grande oportunidade da sociedade civil se engajar, mostrar a força que tem, principalmente o movimento de energia, que faz, de fato, essa transição justa acontecer, e cobrar por mais políticas domésticas eficazes e concretas que estejam acontecendo, de fato, porque, enfim, tem várias boas iniciativas que foram publicadas e iniciadas, mas não tem projetos implementados até hoje, como o PERS, que é o Programa de Energia Renovável Social. Já há 2 anos, na 14300, não teve nenhum projeto. Então, cobrar do governo essa implementação dos projetos. Acho que é isso. É isso, a gente vê que há contradições, é indiscutível, não dá para negar. Mas há também avanços, né? A lição de casa tem sido feita, né? Teve já oportunidades do Brasil mostrar a sua liderança, o seu protagonismo, a sua vontade de avançar mais, que esse trabalho possa ser só aprofundado, né? E também transmitido e animado a outros países, né? Para que essa COP possa, de fato, ser a COP das COPs, como definiu a Marina Silva recentemente. Eu agradeço a cada um de vocês, a plateia, e também ao Daniel, a Camila, a Graziela e ao Ricardo. Obrigada por esse debate. Queria ter mais tempo para perguntar mais, mas ficamos aqui. O ano que vem, quem sabe, a gente discute os resultados da COP30. Obrigada, gente. Muito obrigado a todos. Antes de sairmos, então, para o nosso coffee break, eu peço agora a participação para que todos preencham a pesquisa de satisfação. Nós vamos colocar aqui um QR Code no telão e vamos dar um tempo para vocês captarem com o celular, responderem as perguntas que nós preparamos. É rapidinho e ajuda muito a melhorar as edições dos nossos eventos da Absolar. Além disso, vocês terão acesso às apresentações que forem exibidas em cada um dos painéis. Então, relógio na tela e vamos participar, pessoal. Obrigado, Luciano. Ficar em contato. Quero te enviar os materiais que a gente estava lá também, teve os releases, mas muita informação chegando, mas quem sabe a gente combina assim. De nome, então, talvez eu... Ah, sim, que legal, sim, pelo AC, né, sim, legal. Bom, é isso, eu agradeço. Convidamos também a todos para seguir o canal da Absolar no WhatsApp. Estamos colocando um QR Code aqui na tela para captar e você participar, então, do nosso canal, onde a gente transfere bastante conhecimento e tudo que acontece na associação. E também hoje aqui na sala vitrine nós temos as rodadas de negócio com empresas. É a chance, então, de você sair do evento com uma nova parceria aí firmada, tá bom? Para finalizar, pessoal, agora a gente vai ter um minuto, eu peço um minuto de atenção de vocês para assistirmos os vídeos dos apoiadores do evento Encontro Nacional. Produção para atender o mercado solar. Nossa capacidade produtiva é uma das maiores do mercado. Os processos são otimizados. Temos eficiência, agilidade nos projetos, desde a matéria-prima até o produto final. Tudo é feito aqui com rigoroso controle de qualidade e podemos otimizar o seu projeto. A Brametal mantém um robusto estoque de matéria-prima para atender 1 giga por ano no mercado brasileiro.
O nosso tracker é adaptado às suas necessidades. Procure a Brametal. Tem quem chame de AP, de cantinho ou de lar. Se é habitação, chama caixa. Não importa se você chama de domicílio, ninho, de amor, cafofo, baia, goma. Goma? Goma. Cada um chama do que quiser. refúgio, toca, Mansão Silva! Mansão Silva! Mas antes de chamar o imóvel de seu, eles chamaram a Caixa, a maior parceira da habitação do Brasil. Isso é bom pra você, pra sua família, pra todo mundo. Habitação? Chama Caixa. Em 20 anos, o Grupo Energia se consolidou como líder no mercado, oferecendo soluções de ponta a ponta em geração, armazenagem e transmissão de energia. A empresa conta com um time próprio e multidisciplinar de especialistas capaz de analisar as diversas perspectivas de um projeto em busca das melhores soluções. A combinação entre inovação e o altíssimo nível de qualidade do seu time fortalecem ainda mais a já reconhecida excelência do Grupo Energia. Grupo Energia. Excellence is our power. Muito bem, quero convidar aqueles que ainda não são associados da Absolar para conhecer as vantagens de fazer parte da associação. Aqui você tem evento o ano todo para atualização e networking, acesso a informações estratégicas, análises, grupos de trabalho e muitas outras vantagens. Estamos digitalizados. Não importa de onde, você sempre terá acesso a uma plataforma com informações 24 horas, 7 dias por semana, canais para falar com os mais de 600 associados. E atenção, quem se associar durante o evento tem uma campanha de isenção da taxa de adesão, tá bom? Vou pedir então para a mesa de som soltar a música tema da Absolar. E assim que a música subir no nosso palco, voltarmos para cá.